Boa. Gente, prazer, eu sou o Gui, eu sou CEO da Chiefs. Deixa eu dividir com vocês um pouco do pano de fundo para essas nossas conversas, do porquê que a gente faz elas, para colocar a nossa conversa aqui dentro de um contexto. A gente tem visto aqui na Chiefs, e até antes de montar a Chiefs, um desafio no mundo inteiro, que é todo mundo debatendo como é que as organizações elas estão surfando essa frequência de mudança que elas estão precisando fazer, né? Muito se falava sobre mudar rápido, mas agora a frequência de mudança está alta, assim, vocês estando dentro de negócio devem estar vendo isso, que a cada 4, no máximo 6 meses, parece que você está num outro negócio, num outro momento, com novos desafios, né? E aí o que a gente está vendo, se a gente pega um recorte nos últimos anos, é que isso é impulsionado tanto por fatores externos, que a gente viveu, né? Quanto pelo próprio amadurecimento do negócio, né? E esses fatores podem ser evolução tecnológica, nova maturidade de negócio e N outras coisas que têm influenciado esse contexto. Quando a gente vai a fundo para entender como é que as organizações estão lidando com isso, a gente tem entendido que no meio desse contexto, a alta liderança está tomando um monte de decisão estratégica. Vamos crescer mais rápido, ou vamos focar em rentabilidade, ou vamos pivotar o negócio, o produto, ou vamos entrar em outro mercado. Tava falando com a Paula que vamos internacionalizar. Tem um monte de movimento grande que vira intenção estratégica dos negócios, mas que a gente está vendo muita falha em execução, né? As pessoas não estão conseguindo entregar esses objetivos. E aí, quando a gente vai a fundo entender por quê, geralmente tem essas duas variáveis que quebram na equação, né? Tá todo mundo vivendo desafios orçamentários e, junto com isso, via de regra, a decisão que foi feita, ela tem um gap com as habilidades que eu tenho disponível na minha estrutura para entregar aquela decisão. Então, exemplo, quero ser uma empresa de inteligência artificial. Internamente não tem ninguém que domina o tema, ou que entende, ou que consegue articular isso. Quero captar dinheiro. Tá bom. Estratégia às vezes não está madura, o plano do negócio, o business plan, ele não está redondo também, tem muito a amadurecer no meio do caminho para chegar no momento onde a gente se coloca numa posição de poder fazer esse movimento, né? E aí é justamente olhando para esse problema que a gente criou a TIPS, assim, a gente tem uma base de executivos que são experts em diferentes disciplinas que a gente aloca de forma rápida e com eficiência financeira nos negócios para resolver essas dores de expertise, dado o contexto estratégico de cada empresa, né? Basicamente, essas pessoas atuam nessas três frentes, então, ou em vagas part-time ou full-time, ou em projetos que têm uma necessidade com começo, meio e fim, depois a gente não precisa manter a pessoa lá como uma posição convencional, né? Ou em frentes de desenvolvimento de líderes com mentoria e shadow de executivos, assim, mas no final do dia, a gente tem estudado muito sobre o que está acontecendo de melhor no mundo em gestão de talentos, e a gente tem visto cada vez mais o poder das nuvens de talentos, que a gente não acredita que o padrão dos times full-time, etc., que a gente tem vai sumir. Não é isso que a gente acredita. Mas a gente acredita que os negócios que vão ter vantagem competitiva, eles vão ter uma capacidade de orquestrar talentos internos e externos em prol do desafio do negócio hoje, que dali 4, 6 meses vai ser outro, e a gente vai ter essa capacidade de reorganizar e entregar, de reorganizar e entregar, né? Então a gente quer dar essa ferramenta para todo mundo. Enfim, tem vários negócios legais aqui, acho que já olhando para isso com carinho e aproveitando dessa solução para ganhar velocidade e eficiência financeira nesse ponto de garantir expertise para execução. E a gente está falando bastante sobre esses temas, então quem quiser acompanhar a gente, estender as trocas, aqui tem nossas redes. Eu vou mandar aqui depois, a gente ainda não lançou, vocês então estão recebendo com exclusividade aqui, um e-book que a gente está estudando bastante sobre skill-based organization, né? Então, organizações baseadas em habilidades, que tem tudo a ver com o problema que a gente está se propondo a resolver, e a gente deu uma aprofundada nisso no e-book, eu já mando o link aqui para vocês também. Mas por que que eu estou trazendo tudo isso, gente? A gente tem feito esses papos pegando temas que são complexos, que não têm resposta binária, tipo certo e errado, longe de ser simplista com problemas complexos, e tem trazido algumas pessoas que a gente admira para debater esses temas e abrir a nossa cabeça. Então, eu queria já deixar o convite para todos vocês, que
Caso alguém queira participar aqui, abre o microfone, levanta a mão, manda pergunta no chat. Não tem um bom momento para perguntas, tá? É só levantar a mão e participar. E aí, nesse contexto todo, geralmente quem está inserido em empresas de alto crescimento tem um nível de complexidade a mais, né? E a ideia é a gente explorar um pouco de como é que a gente navega esse ambiente. A gente convidou a Paula, vou deixar ela se apresentar, porque ela está vendo só todo dia esse tipo de contexto acontecendo e sendo amadurecido. Boa, Gui, obrigada. Bom dia para todo mundo que está aqui e para quem depois vai assistir, né? Vai ficar gravado. Você estava apresentando ali a Tips, faltou o logo da Endeavor, né? Porque a gente está nessa também, parceiros de vocês aí, porque estamos nesse processo aí de dar um upgrade em algumas skills, em algumas áreas e contando com a ajuda de vocês. Então, mas me apresentando bem rapidinho, sou a Paula Oliveira. Bom, trabalho hoje na Endeavor, né? Há 6 anos estou na Endeavor. A Endeavor é uma organização global sem fins lucrativos que apoia empreendedores de alto crescimento, né? E a gente faz isso porque a gente acredita que muito do poder de transformação das economias, dos ecossistemas, vem através de grandes negócios e através de pessoas que estão liderando esses grandes negócios, né? Então, nosso papel é selecionar e acelerar essas empresas de alto crescimento, muito visando e ajudando, garantindo, né, que elas tenham cada vez mais potencial de impactar o ecossistema local ou global. Antes disso, bom, sou formada em psicologia, mas não atuei como psicóloga. Logo que saí da faculdade, já fui me enveredando aí para esse mundo de negócios. Comecei a trabalhar com RH numa atuação que me favoreceu muito, assim, trabalhando com recrutamento, e depois fui evoluindo, trabalhando com desenvolvimento organizacional, projetos, e aí liderei algumas empresas muito nessa perspectiva de implementar o RH em empresas pequenas. Então, meio que construir mesmo o processo, bases, cultura, muito apoiando, né, os principais líderes dessas organizações. Tive algumas reflexões de carreira e entendendo que, putz, não sei se eu quero ser uma pessoa só de RH, quero ser uma líder de negócio. E aí, em algum momento, fiz um break aí e saí de onde eu estava, que era também uma posição super sexy, líder global de RH numa empresa, mas que não tinha muito a ver comigo, a cultura, assim, né? E aí eu falei, putz, eu acho que eu quero um lugar diferente, um lugar que me dê um espaço de crescimento, autonomia, mas que eu admire as pessoas com as quais eu trabalho e que, né, isso sempre é bastante relevante para mim. Então, foi no momento em que eu saí, fui estudar inglês, saí do país, fiquei um tempo fora, me organizei muito para isso financeiramente, porque de fato era um sonho e não necessariamente tinha todas as condições para isso. E aí, quando eu voltei, foi quando eu entrei na Endeavor, uma super alinhamento de astros, assim, porque de fato eu estava buscando esse lugar, né, que é uma cultura muito forte, que tem uma característica de impacto muito grande, em que eu pudesse também exercer as experiências que eu já tinha tido como líder de pessoas, mas que tivesse esse potencial de assumir mais desafios e conseguir crescer junto com a organização, e foi isso que aconteceu. Há 6 anos atrás, entrei como gerente na área, gerente de gestão na Endeavor, e aí, assim, 2, 3 meses depois, os desafios já eram outros, ainda bem, aí isso me levou para assumir mais áreas, outras, né? Assume tecnologia, depois assume tal área, né? E hoje lidero o time de operações e estratégia, tem bastante coisa aí dentro, então a área de gestão, que hoje tem uma liderança própria, a área de inovação, a gente pode falar um pouco disso também, dados, e recentemente assumi também o time de comunicação. Então, praticamente todo o suporte ali operacional para uma organização, enfim, que é pequena, mas que tem um impacto muito grande e muito próxima, né? Assim, então, eu lidero ali o time da Endeavor, mas como o Gui falou, muito próximo do ecossistema, das empresas de alto crescimento que a gente acelera e conhecendo também os desafios delas. Muitos dos desafios dessas empresas também são os desafios da Endeavor, né? Então, a gente pode falar um pouco disso aqui. Fiquem à vontade para fazer perguntas, então, e obrigado por estarem aqui.
Boa. Paulo, acho que para aquecer aqui nosso papo, acho que a ideia é falar desse RH consultivo em scale-ups, mas eu queria começar colocando um recorte na parte do contexto, que são as scale-ups, né? Porque acho que o contexto dita muito do papel. Quais que são, na sua visão, que você tem acompanhado, assim, os grandes desafios de pessoas dentro dessas empresas de alto crescimento, né? Acho que a Endeavor é um grande laboratório, do que essas empresas estão passando, quais são as boas práticas e onde dói, de maneira comum para todos. Assim, quais são esses principais desafios na tua experiência? Boa. Bom, são muitos, né? Acho que até dando um contexto um pouco mais abrangente, quando a gente fala de scale-up, são empresas que já passaram pela fase tradicional que a gente conhece de startup, né? Em que está ali construindo o produto e validando o produto, e ela já está entrando nessa fase de escala, por isso, né, o scale, nesse sentido de growth, né? De crescimento, e então esse é o contexto, né? De um alto crescimento com grande escalabilidade, por isso que geralmente são empresas de tecnologia, né? Que têm a tecnologia como muito core do negócio. Então, por isso que a gente está falando desse desafio aí grande de crescimento, né? Inclusive, acho que recomendo aqui um livro quem se interessar pelo tema, quiser conhecer um pouco mais. Ele já está meio antigo, porque ele foi lançado em 2018, mas acho que ele reflete bastante e conta um pouco dessas fases, né, de crescimento, que é o Blitzscaling. Ele foi escrito pelo Reid Hoffman, que é fundador do LinkedIn. E é um livro bem didático, assim, que conta um pouco dessas fases de crescimento das empresas, desde o momento de startup até o momento de scale-up, e mais do que isso, hoje a gente já está vendo empresas que já estão, que eram startups e scale-ups e já estão virando essas big corps e internacionalizando, saindo para fora, né? Exportando tecnologia. Então, falando dos desafios de people, né? Eles, óbvio, que vão mudar de acordo com o desafio da organização, né? Então, a depender da fase que o negócio tá, o desafio com certeza vai ser um. E aí, assim, trazendo de forma bem sucinta, mas acho que tem muito para a gente aprofundar, e o próprio livro traz um pouco disso, né? Sobre a perspectiva do negócio, quais são os desafios de cada fase, e lá, muitos desafios de people, porque pessoas central dentro desses negócios, né? Mas, basicamente, no começo, acho que tem muito de uma estrutura muito pequena, né? De montar, né, essa organização, de montar produto. Então, praticamente o desafio do RH ali é meio que construir processos básicos, fazer um pouco de tudo, né? E ajudar a empresa a chegar no próximo nível, no próximo patamar, que é esse de crescimento e escala. E aí, quando você entra nesse desafio de crescimento e escala, óbvio que os desafios também já são outros, né? Então, muitas vezes o time de RH ali está ajudando a empresa a duplicar de tamanho em pouco tempo, então tem alto volume de contratação, precisa estruturar muito, de um jeito muito mais robusto todos os outros processos de gente, que antes eles eram, né, meio que básicos, e aí você precisa subir esse nível também, em termos de estratégia de remuneração e etc. Então é nesse momento que as empresas começam a viver essas dores de falar, putz, preciso criar uma estrutura de carreira aqui dentro, né? E a minha estratégia de remuneração precisa ser mais robusta, porque agora eu preciso, estou trazendo mais gente, eu preciso garantir que essas pessoas fiquem por aqui, né? Cultura, né? Como é que você estabelece cultura e escala a cultura, né? Quando você está contratando, crescendo muito, como é que você garante que a cultura vai estar presente dentro da organização? Então, isso é um super desafio da área de people, olhando para essa perspectiva do negócio. E outros, né? Desenvolvimento de lideranças, né? Geralmente, quando a empresa começa a crescer muito, é o momento em que aquele founder que fundou a empresa já não está mais tocando o dia a dia do negócio. Ele fez isso por muito tempo, mas quando a organização cresce, ele precisa de líderes que sejam embaixadores daquilo que ele criou. Então, ele tem já o desafio de como é que eu desenvolvo essas lideranças e garanto que elas, né, são a cara da organização, têm os skills, têm as competências e etc. Então, assim, são, né, desafios muito diferentes que a gente vai vendo a partir do que a empresa está vivendo, e a área de people muito central como viabilizadora disso tudo, né? Para conseguir escalar e para conseguir manter também depois esse alto crescimento que eventualmente a empresa conseguiu atingir, né? E aí, para fechar aqui, acho que tem talvez a fase seguinte, que é o que a gente está vendo hoje acontecer, algumas dessas empresas que
crescem e ficam muito grandes, é óbvio que elas querem expandir também, né, e sair do Brasil e gerar, né, uma internacionalização ali, botar o produto em outros ecossistemas, em outros lugares, e people, né, o desafio da área de people super central ali de como é que ela ajuda isso acontecer numa escala muito maior em outros países, né, com toda a questão de processo, cultura e estratégia, né? Então, muitos desafios e é isso, vai demandar do profissional que está ali em cada momento de empresa entender de fato qual que é o momento da organização para que ele, como profissional, ajude a organização aí do ponto A para o ponto B, né? Legal. Essa sensibilidade que você traz, Paulo, da gente ler o contexto e basicamente entender qual que é a alavanca de valor desproporcional agora, é Sim. importante. Eu acho que, e aí trazendo um pouco do que eu estou vendo no dia a dia, assim, eu estou acompanhando vários empreendedores. É muito comum, às vezes, a gente, como time de RH, vou chamar assim, tá extremamente preocupado com o longuíssimo prazo, só que, assim, a gente precisa ter uma sensibilidade de que não existe negócio no longo prazo se a gente não entregar também o curto prazo. Gui, Uhum. você está dizendo que a preocupação com as coisas de médio prazo não importa? Não, não é isso que eu estou dizendo. Mas a gente precisa saber o que está tirando o sono dos CEOs e dos CHROs hoje, e como é que a gente ajuda, né? Ouvindo você, Paulo, eu estava tomando nota aqui, eu montei um negócio de crédito lá na Móvel e me veio quatro grandes etapas, assim. A primeira fase a gente brincava que era, precisamos sair de um projeto para um negócio. Porque aquilo que a gente estava tentando fazer não era um negócio, não se pagava. E a gente falou, pode ser que daqui 6 meses a gente vai ter que ver o que que a gente vai fazer da nossa vida, quem está empreendendo isso aqui pode quebrar. Então, nada importava. E nessa época, eu lembro, o que aconteceu foi, chamaram uma pessoa da RH, que era eu, para empreender, que não é comum. E aí eu lembro até hoje que a pessoa que me convidou abriu um organograma e falou assim, estou pensando nessa V0 da empresa. Note que não tem uma caixinha de RH. Por quê? Porque o desafio era transformar o projeto num negócio. Como é que você pode contribuir aqui, né? E aí depois teve as fases de fazer as primeiras contratações em volume, e depois de olhar para liderança e cultura com um ponto peculiar que era, a gente estava montando uma fintech, e o grupo empreendedor que estava colocando isso de pé, ninguém tinha background financeiro. Então chegou no momento da gente precisar comprar essa expertise para dentro. E aí a gente tinha uma grande preocupação que é o nosso jeito de operar não é igual dos bancos. Né? Como é que a gente garante, via cultura e liderança, que a gente não vai operar como um banco porque a gente entende que isso pode ser uma trava porque a gente quer fazer, né? E aí você falou de internacionalização, etc. Eu lembro uma vez o Fabrício, que foi presidente da Móvel, foi presidente do iFood também, uma vez ele falou uma frase no planejamento estratégico que me pegou, porque eu era responsável por olhar para desenvolvimento de líderes lá, que foi: hoje o que me impede de ir para outros países não é dinheiro. Eu não consigo pegar, tipo, 20, 30 lideranças, mandar para fora para implementar nosso modelo de gestão, cultura e abrir mercado, sem ter um grande impacto aqui. Né? Então, enquanto a gente não resolver isso, a gente não vai conseguir dar o próximo salto de negócio. Né? E isso, no final do dia, era uma mensagem, quase que uma súplica como empreendedor, dizendo, por favor, pessoas que entendem disso, me ajudem, né? Acho que é Sim, e um super legal pedido para conectar a área de essa... people de como você me ajuda, né, a desenvolver essas lideranças mais rápido, né, a garantir que essa cultura se estabeleça tão forte aqui que quando você quer levar ela para um outro lugar, ela tá muito incutida na pessoa que está indo, né, ou no time que você está contratando lá fora. Então, é, o, o- lá na Endeavor também a gente ouve muitos empreendedores, enfim, recentemente a Camila, que é minha líder hoje, ela lembrou de algo que ela ouviu há muito tempo atrás e que hoje ainda é muito verdade, né? Que o Beto Scupira, fundador da Endeavor no Brasil, ele falava, gente, people is the only problem we have. Então, assim, pessoas é o único problema que a gente tem. Quando a gente está querendo construir um negócio, fazer um negócio dar certo, é isso. Tem o desafio do dinheiro, tem o desafio do produto e etc., mas as pessoas são as que vão ajudar o negócio a ir para outro lugar. E é por isso que a área de people tão central para isso. E os profissionais que estão nesses lugares precisam isso, fazer essa leitura muito de negócio mesmo, de onde o negócio está querendo chegar e como eu viabilizo isso, quais são as minhas responsabilidades em relação a isso, né? Boa. E eu acho que quando a gente olha, eu gosto muito do playbook do Blitzscaling, e acho que nesse momento, tipo, o Blitzscaling propõe algo linear, e eu sinto que os negócios estão vivendo
foi para frente, aí deu uns passinhos para trás e está começando a organizar isso, essa forma não linear, assim. Acho que nesse monte de mudança, tudo acelerado, cenário desafiador, um monte de coisa que era difícil planejar para os empreendedores, para todo mundo que está dentro de uma empresa, é, isso causa uma grande complexidade, assim. O que que, na sua visão, são as boas práticas para navegar esse contexto, visto que as coisas não estão lineares, o nível de incerteza é grande, e às vezes a gente, como RH, pede um pouco de estabilidade para cima, para alta liderança ou para o time de gestão, só que se tem alguém que está imerso em incerteza, é essa turma, assim, né? Então, algumas coisas eles não conseguem concretizar para nós, assim. O que que, na sua visão, são as boas práticas para a gente conseguir navegar a estratégia de pessoas dentro desse contexto? Boa. Eu acho que talvez a coisa central, vou ser meio repetitiva aqui, porque a gente acabou de falar disso, mas eu acho que é compreender esse momento do negócio. E aí, quando eu falo compreender o momento do negócio, acho que tem a história do direcionamento estratégico mesmo em si, né? Que ali às vezes é meio confuso mesmo, né? Os próprios founders ali estão tentando entender qual que é o próximo passo e etc. Mas se a gente for aprofundar mais nisso, sempre a gente vai ver algumas coisas mais simplistas, assim, que eu acho que guiam talvez a nossa atuação, né? Então, você falou bem, hoje, putz, numa organização na área de people que ela tá nessa fase inicial de se estruturar, de fazer o produto dar certo. Putz, beleza, isso, né, exige de mim algumas coisas. Ou não, eu tô num momento de organização que tá vendendo, 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 crescendo, duplicando de tamanho. O que que isso exige de mim enquanto líder de people, enquanto pessoa que atua nessa área, o que que vai ser exigido de mim, né? Hoje a gente está falando muito também da história da eficiência, né? Que eu acho que é essa coisa não linear, que o livro não necessariamente traz, porque ele também foi escrito num outro momento ali, né? Que é, puta, eu preciso continuar evoluindo como organização e crescendo, mas buscando a eficiência, não é crescer a qualquer custo, né? Preciso também gerar ali resultado para o negócio, né? Então, o que isso exige de mim, né, dentro de People, assim. Então, cada fase eu acho que tem é, essa leitura do negócio, mas eu acho que talvez uma boa prática, eu vou trazer mais sobre a perspectiva do profissional, porque é isso, né? Estamos inseridos nessas organizações, cada uma delas está vivendo o seu momento, mas eu acho que isso exige da gente uma boa prática que às vezes a gente não faz muito como profissional de RH, que é estar muito antenado, assim, que é buscar o seu autodesenvolvimento em tudo, né? Então, que são a partir do papel que eu tenho dentro da organização que eu atuo, que exige de mim, né? Vários de vocês estão aqui buscando conhecimento, né? Querendo entender coisas que vocês não necessariamente sabem profundamente. Eu acho que isso é o que vai levar também a gente como profissional para ser mais estratégico, para conseguir atuar. A gente está sempre à frente, né, em termos de conhecimento. Os negócios sempre mudam mais rápido do que a nossa capacidade de evoluir. Por isso que o Gui falou no começo da história do como é que a gente aporta conhecimento e skill dentro das organizações que hoje muitas vezes não tem esse conhecimento. Então, acho que o nosso papel como profissional, essa boa prática de sempre buscar o conhecimento, sempre garantir que a gente vai estar à frente, e aí conhecimento sobre tudo, conhecimento sobre negócio, conhecimento sobre áreas correlatas, como finanças, o próprio conhecimento técnico da nossa área, né? Putz, tô num momento em que a gente está falando aqui na empresa sobre a história de carreira, desenvolvimento de carreira. Putz, qual é o conhecimento que eu preciso ir atrás, né? Quais são os grandes frameworks que existem no mercado e que está aí disponível vários deles na internet, como é que eu posso captar isso e trazer para a realidade. Então, acho que são várias boas práticas, mas principalmente essa do desenvolvimento, eu acho que é algo que faz super sentido. Você falou do antenado, Paulo. Acho que nesse contexto de mudança que a gente falou no começo aqui, literalmente acho que está colado no negócio, talvez seja a melhor forma de. E aí, negócio aqui, áreas core, principalmente, para entender o que que essa turma está fazendo, assim, onde está doendo. Acho que parte desse papel consultivo tem a ver com a gente conseguir ler o cenário e entender como é que a gente ajuda, né? E assim, essa turma tá
tá se transformando muito, né? Um desafio que eu vejo recorrente. A organização não está crescendo. Isso é um grande sintoma, né? Não está crescendo porque a aquisição não está funcionando, ou é a comunicação que está confusa, ou é a oferta que está confusa, ou é o produto, ou é estratégia de marketing que precisa começar a sofisticar, ou não está crescendo porque eu não estou sendo capaz de fazer retenção lá depois que eu vendi, ou de expandir as... Tem tantas formas de crescer que parar no a organização não está crescendo é muito simplista, né? E às vezes o time está trabalhando pra caramba, ou está atacando uma alavanca que deveria estar começar a entender essa complexidade e colocar a barriga no balcão e viver junto com a turma, assim, eu acho que é o que ajuda a gente a começar a exercer esse papel e fazer as perguntas corretas ali, né, no meio do caminho. Uhum, total. O que que você sente, Paula, que não sei se exclusivo é a melhor palavra, ou mais latente no contexto de scale-ups, assim, da perspectiva de deixar esse desafio mais complexo? Porque acho que você pega empresas ali pré-product market fit, cara, tem os seus desafios, mas da perspectiva de gente, eles são um pouco mais sabidos, assim. Quando vai para scale up, é uma confusão. O que que faz essa complexidade existir nesse cenário? Sim, não, e até trazendo uma comparação do modelo Scale-up, né, que são como eu falei, essas empresas que estão escalando, com o mercado tradicional, assim, eu trabalhei em empresas tradicionais, assim, e de fato é bastante diferente, porque tem coisas que são muito características, né, e aí são coisas que até parecem meio antagônicas, assim, mas elas acontecem, né? Então, eu acho que a história da velocidade de execução, né? O tempo, ele é mais acelerado, mas é executar com alto nível de qualidade, né? Então, ver o que que isso exige, né, dos profissionais que estão ali, né? Tipo, de conseguir ter um alto poder de execução, mas não é sair fazendo a qualquer custo também, né? Com método, com qualidade, né, com detalhes, né? O que acho que uma coisa muito característica que eu acho que exige também das pessoas, dos profissionais, e aí trazendo aqui para o perfil de people, que talvez sejam os nossos ouvintes, mas no geral, assim, eu acho que essa capacidade de aprender rápido e de se reinventar, eu comentei há pouco tempo ali, né, que eu entrei na Endeavor, isso que a Endeavor nem é, né, essa organização de alto crescimento, mas muito influenciada pelos movimentos do ecossistema. 2, 3 meses depois, fui contratada para uma posição, 2, 3 meses depois, puta, saiu um líder de outra área, alguém tem que assumir, bora, vai assumir tecnologia e vai ter que aprender. Então, acho que isso exige um alto nível de aprendizado, então precisa ser. As pessoas que estão nesse lugar precisam ser pessoas que gostam disso, né? Que gostam de sair, de fazer acontecer, que gostam de ter que aprender muito, né? Então, por isso que existe, de fato, coisas muito específicas e a gente, como profissional, precisa saber disso, especialmente porque também a gente está contratando pessoas para essas organizações. Então, a gente precisa saber ler muito ali dentro do processo seletivo. Putz, essa pessoa tem o conhecimento, mas muitas vezes ela não tem o perfil de alta execução. Ela não tem o perfil que gosta de aprender coisas que ela está confortável no conhecimento que ela tem. Então, talvez ela não vai funcionar nessa especificidade de uma skill up. Acho que outras duas coisas, né? A história da flexibilidade para se adaptar às mudanças. Então, é isso, né? Putz, mudou de hoje para amanhã aquela estrutura que a gente desenhou, aquele processo que a gente construiu já não faz mais sentido, porque algum contexto externo ou interno da organização faz. Então, essa capacidade de não ficar apegado também àquilo que a gente, ai, mas a gente definiu que era isso, tá? Mas agora, 2, 3 dias depois, mudou o contexto e a gente vai ter que readaptar o processo, readaptar a estratégia, a estrutura organizacional, então não ficar muito apegado, ter esse jogo de cintura de fato, né? E não ficar apegado, de fato, não se apegar ao que você acha que deveria ser, né? Então, acho que essas são coisas muito exclusivas, assim, da dinâmica de uma empresa que está crescendo muito, né? E eu acho que isso exige da gente como profissional, mas, como eu falei, muito dessa leitura de será que eu também estou trazendo as pessoas certas para operar nesse negócio? Será que meu time de recrutamento ali, ou eu que toco recrutamento, estou conseguindo fazer essa leitura de entender essas características que são muito exclusivas dentro da minha organização? Para ver se eu, né, de fato eu estou escolhendo as pessoas certas para estar nesse lugar, que vão conseguir se adaptar, que vão conseguir executar
em alto volume, mas com qualidade. Então, acho que essas são coisas que precisam ter em mente, assim, né, em relação a mercados mais tradicionais. É super legal. Uma vez a gente convidou para vir aqui um dos cofundadores da Mobile, que é o Edu, e uma das coisas que a gente estava discutindo era isso. Ele falou, cara, eu acho que uma das coisas que a gente conseguiu acertar no caminho foi o nível de sofisticação para lidar com esses dilemas que você trouxe, que assim, conseguimos mudar pra caramba, mas ao mesmo tempo garantir disciplina e consistência de execução, apesar das mudanças, que às vezes parece coisa separada, né? Esse ponto que você está trazendo, eu estava notando aqui de velocidade com qualidade. Não é ser rápido e, né, fazer um monte de coisa com qualidade ruim. Então, acho que esse nível de sofisticação é super difícil de atingir, assim. É de fato um dilema de dose, né? De estar dosando ali para onde você puxa em cada momento, o que que é pró-negócio, que é muito duro. Eu estava acompanhando recentemente uma reunião de diretoria de uma empresa, e eles estavam, engraçado, porque estavam num dilema parecido, que era assim, é, o CMO estava apresentando o plano de crescimento da empresa, né? E aí estava super agressivo, piriri pororó, e quanto precisava de investimento, né? E aí a pessoa que era CFO levantou a mão e falou, acho que precisamos crescer um pouco mais devagar e eventualmente com mais rentabilidade, né? E aí isso gerou uma tensão, mas no final do dia ali existia um dilema que era assim, gente, se a gente tiver que escolher uma coisa, a gente prefere crescer mais rápido ou ser mais rentável, né? E ali entre eles isso precisava estar muito bem combinado, porque depois isso ia descer para uma organização inteira, né? E aí o que que acontece? Às vezes está, sei lá, a pessoa de marketing batendo a cabeça com a pessoa de finanças, com orçamento, né? E acho que esses dilemas, quando bem tratados já no início, sobre tá bom, os próximos X meses isso aqui é o foco, e aí recombinar isso ou rever isso ao longo do tempo pode ser super legal. Sim. É, A gente fala muito sobre, até né, dentro das skill ups, assim, eu converso bastante com pares, né, que estão nessas cadeiras de RH, né, nas áreas de pessoas, e lá na Endeavor a gente gosta muito do conceito de gente e gestão, porque de fato não é só a história do RH, né, dos processos e subsistemas, mas essa cabeça de gestão do negócio e apoiar a parte de gestão e performance, governança e etc. E a gente fala muito da história do qual é traduzindo isso que a gente está falando para a prática, tá? Mas na prática, o que isso significa, né? Tudo isso que a gente está falando de velocidade de execução, flexibilidade, aprender rápido e tal. Traduzindo isso para a prática, eu acho que é a gente ter a responsabilidade de pensar processos que a gente fala de mínimo viável, né? Então, você não precisa construir, às vezes, algo super robusto, né? Só que também não dá para ser mega simples. Então, qual é o meio termo quando você pensa num processo de recrutamento? Né? Qual é o meio termo quando você pensa num processo de onboarding, né? Que garante que você está recebendo as pessoas e as pessoas estão conseguindo compreender a cultura da organização e o conhecimento que ela precisa para chegar jogando, mas que ele também não pode ser mega complexo e mega robusto, porque senão você não consegue fazer rápido, né? Não consegue rampar as pessoas rápido. Então, acho que traduzindo isso para o contexto, é de fato pensar que talvez grandes das coisas que a gente às vezes aprende no mercado tradicional também, eu tive essa sensação quando eu entrei na Endeavor, que várias das coisas que eu sabia não funcionavam dentro desse contexto de organização, porque é isso, né? Processos mais engessados, processos mais lentos, mais complexos, e aí você tem que dar uma repaginada e dar uma simplificada e falar, beleza, que vai funcionar aqui para gente? Qual é o processo de seleção que eu estruturo junto com a liderança, mas que ele precisa ser rápido o suficiente e assertivo o suficiente para eu contratar as pessoas certas. Ele não vai ser um negócio que eu vou poder gastar 2 meses contratando. Então, acho que são essas reflexões, assim, para trazer para a realidade, né? isso é super legal, Paulo. Eu vou dar um exemplo também que eu vivi de cultura. A gente estava no momento de que é, a gente precisava evoluir muito no quanto a gente entendia o nosso cliente. A área de gente e gestão fez duas coisas simples. A gente criou um ritual onde todo mês algumas pessoas, e aí principalmente de área de produto, comercial, etc., ia lá no atendimento e passava 1 hora com os atendentes, entendendo o que chegava de problema. Eu ficava 1 hora vendo, e era vendo de tipo, eu participei disso. A gente entrava num call, a pessoa fala, estou esperando um chamado chegar. Aí, chegou um chamado, vamos ver que problema que é. E aí, como é que funcionava, o que estava dando problema na ponta.
né? E depois acontecia 40 minutos de debriefing, que era o que que nós aprendemos aqui e o que que nós vamos fazer nas próximas semanas. Isso abastecer o roadmap de produto, um monte de coisa. O atendente já atende, a gente só colocou as pessoas lá para parar uma hora para resolver um problema crítico. Isso foi um golaço, né? E a segunda coisa que a gente fez foi, já tinha uma reunião com a empresa inteira, a gente adicionou um capítulo, né, uma pauta, que era o que aprendemos sobre os nossos clientes esse mês. A gente falava disso religiosamente todo mês. Foram coisas simples, intervenções simples, que mudaram a forma como a gente aprofundava o entendimento do nosso cliente, piriri pororó, e aí você coloca as coisas em contexto, que é, tô tentando transformar um projeto num negócio, cara, aprofundamento no cliente para arredondar a oferta, produto, etc., é a coisa que importa, né? Então, acho que esse é um ponto legal de a gente pega elementos de cultura, é legal esse seu ponto, Paulo, de velocidade, flexibilidade, mas na prática, esse ponto de como é que a gente insere isso no sistema operacional que a gente chama aqui de modelo de gestão, ele é muito, muito, muito poderoso, assim, né? E às vezes, nós, como RH, a gente está ali no backstage fazendo essas articulações, né? Mas o CEO vai ali falar de o que aprendemos sobre os clientes, a pessoa do não sei o quê, mas a gente começa a empurrar e fazer essa agenda andar. Super legal. Paula, se você fosse querer explorar duas coisas, assim, acho que falamos um monte de contexto do Scale Ups, mas o que que é o tal desse papel consultivo? Eu acho que eu já ouvi há um tempo atrás, eu ouvi feedbacks, Gui, você precisa ser mais consultivo. Aí eu fui estudar para ver o que que era, porque eu não entendi o que que eu fazia com esse feedback. O que que é esse tal desse papel consultivo? E você trouxe um pouco do playbook dos estágios de maturidade. Quais são os principais processos de RH de acordo com as fases? Obviamente tem uma leitura, um refinamento de contexto, mas ao longo desse crescimento da empresa, quais são as grandes coisas que o RH eventualmente consegue aportar valor e exercer esse papel? Boa. Respondendo à primeira pergunta, assim, e aí talvez eu vou ser meio polêmica aqui, porque eu gosto do conceito do consultivo no sentido dele, quando a gente pensa em consultoria, né? Consultorias estratégicas, aí, as consultorias de processo e etc., qual é o trabalho que elas fazem, né? Elas são contratadas para ajudar a resolver um problema, né? Consultoria, na prática, é isso. Então, eu gosto do conceito da consultoria nesse lugar, assim, tô aqui para ajudar a resolver um problema e, portanto, vou precisar fazer um diagnóstico muito profundo do qual de fato é o problema, para que a gente possa pensar juntos na solução, né? Mas, ao mesmo tempo, não dá para ficar sendo profissional de RH ou de qualquer área, sendo só consultivo, que é aquela pessoa que só fala e fala, façam aí, né? Façam aí. Tá aqui a recomendação, liderança. E não senta junto para fazer. Então, eu acho que estratégico, a história do RH estratégico é meio que isso, né? Como eu entendo o negócio, e a partir dessa perspectiva, eu ajudo a construir as soluções, né? Viabilizando ali junto com as lideranças, com o CEO e etc. Como é que a gente vai resolver esses problemas que passam por pessoas, mas que passam pelo negócio também. Mas eu gosto de compor essa visão do consultivo com a história do mão na massa, né? Porque quando você está em empresas pequenas, empresas que estão crescendo, ou que estão estruturando produto, ou em qualquer lugar, né? Assim, empresas tradicionais, você tem que ser mão na massa, não dá só para você ficar nesse papel de ser procurado como BP e você dá a solução, ou você dá a recomendação. De fato, tem o papel de vamos fazer uma análise, qual é o problema de fato, entrar bem a fundo. Você falou agora há pouco da história de não parar na primeira pergunta, então, mas pera, por que que isso está acontecendo? Mas por que que isso está acontecendo? Mas, né, tipo, aprofundar de fato e trazer uma proposta de solução, mas também botar a mão na massa junto para fazer, né? Então, quando a gente fala lá de desenvolvimento de liderança, acho que tem o nosso papel, por exemplo, como área de RH, de qual é o playbook, construir isso junto, entender quais são as dores que esse grupo está passando frente ao negócio e etc. Então, de fato, construir uma jornada de desenvolvimento, por exemplo, de liderança, mas tá lá viabilizando e fazendo acontecer, não é só, né, dar as aulas, dar aqui, leiam esse material ou esse playbook e vocês vão se desenvolver, né? De fato, tá com os líderes ali no dia a dia ajudando a resolver os problemas e etc. Então,
É isso, né? Consultivo, mas porém mão na massa. E Boa. você tinha feito outra pergunta que agora eu já até esqueci. Sobre o playbook para exercer esse papel nesses diferentes estágios de negócio, assim, quais são, na sua visão, na maior parte dos casos, as principais alavancas de valor por estágio ali, da perspectiva de processo de RH? De RH, né? Boa. Eu falei um pouquinho mais cedo, mas eu acho que, assim, tentando ser bem simplista ali, né? Porque eu acho que, óbvio, que vai depender muito de cada momento e cada empresa, das especificidades, né? Mas você falou ali, né, que acho que tem essa primeira fase que é como é que esse projeto vira um negócio, né? Então tem a história de tenho uma ideia, vou construir um produto, vou botar o produto na rua e preciso começar a ver se esse produto de fato vai ter fit com o cliente, fit com o mercado. Acho que nesse momento, o papel ali do RH, como eu falei, é ser um pouco faz tudo e mão na massa. Muitas vezes as profissionais que entram nesse momento de empresa, que está muito no começo, não vai fazer só uma coisa, né? Vai fazer tudo que for necessário. Então, vai ajudar a contratar, vai ajudar a tocar uma reunião, vai ajudar a fazer pesquisa com o cliente, né? Então, basicamente, o papel ali do RH é isso, ser esse viabilizador das coisas acontecerem e talvez começar a pensar nesses processos básicos, né? Quando eu falo processos básicos, putz, se eu precisar trazer uma pessoa e contratar uma pessoa, qual que é o mínimo viável do meu processo de RH, para ele ter qualidade, para ele funcionar? Essa pessoa vai entrar, qual que é o mínimo viável de um processo de onboarding, né? E etc. Não é o momento, necessariamente, que você precisa se preocupar muito com, deixa eu fazer uma estruturação de cargos e salários. Putz, não, às vezes é uma empresa que está ali no começo com 10, 15 pessoas, não é essa dor, mas essa dor vai chegar daqui a pouco, né? Então, indo talvez para uma outra fase em que a organização já está maior, começa a se falar um pouco mais de robustez de processo, né? Então, você está, às vezes, trazendo mais gente, então o processo seletivo ele tem que ter outra cara, ele não dá para ser também tão básico, ele tem que envolver as lideranças, não dá só para o RH tocar, né? O próprio processo de onboarding, né? Como é que a gente viabiliza esse entendimento rápido do que são os skills que a pessoa precisa ganhar quando ela chega na organização. A grande dor nesse momento, quando a empresa começa a crescer, é construir cultura e escalar essa cultura. E aí, quando eu falo isso, é a dor do CEO, assim, tipo, o CEO fala, meu Deus, como é que a gente estabelece as premissas aqui, os guidelines, e aí a área de people ali muito como viabilizadora de botar essas pessoas, né, as principais lideranças junto com o CEO, muitas vezes numa sala e ajudar a estabelecer quais são as premissas de cultura, como é que isso viram os valores da organização e depois como é que esses valores se desdobram nos rituais, nas rotinas e etc. Então, acho que tem esse momento aqui. E talvez quando a empresa já está um pouco maior, aí que começam essas dores de, putz, preciso construir talvez uma estratégia melhor de remuneração. Eu preciso organizar um pouco a estrutura de níveis, salários e benefícios, porque aí também não dá para ter uma proposta de valor tão rasa, né, para quem está crescendo. Então, acho que talvez tentando ser simplista, assim, traduzindo em esses grandes processos, mas né, de fato, entendendo que a cada fase, a cada momento, isso vai exigir um papel diferente desse profissional. Talvez, como eu falei, né, no começo, muito mais mão na massa, bora fazer o que precisa ser feito, depois evolui para esse conhecimento mais robusto, que precisa, então, por isso precisa adquirir esse conhecimento e estar sempre como profissional, né, conseguindo aprender rápido junto com a empresa, né, evoluindo, porque as necessidades vão mudando também. Super. E eu vou trazer um complemento, Paula, que é, acho que tem um primeiro exercício que você está propondo, que é, eu vou tentar simplificar aqui, tipo, faixa branca, faixa laranja e faixa preta, sabe? Igual em artes marciais. Qual que é o nível de maturidade que cada processo está? E dependendo do estágio do negócio, tá tudo bem vários estarem na faixa branca. Em outro momento, talvez alguns precisem evoluir para a faixa laranja, né? E o que que eu vejo como um dilema, assim, para as pessoas que eu tenho acompanhado também que lideram RH? Chega um dilema de talvez eu precise de duas, três coisas na faixa laranja, e eu tenho uma estrutura super enxuta. Como é que eu faço, né? Eu acho que identificar isso muito rápido, e aí eu vou, por que que eu tô falando isso? Para entrar no ponto do papel consultivo, de voltar lá no CEO ou quem foi e falar, olha, para o movimento que você quer fazer de negócio, a gente precisava ser muito bom em cultura, contratação e liderança. O recurso que eu tenho interno, eu consigo fazer um. A gente vai abrir mão de alguns, se sim, qual?
A gente vai blindar os três e vai trazer recurso externo, aí volto no assunto da nuvem de talentos, acho que começar a ter esse tipo de debate traz vocês para esse papel, acho que a Paula falou, de cara, quais são os problemas e como eu ajudo, né? E o como eu ajudo, às vezes dando visibilidade que existe uma tensão de recurso para entregar tudo que é necessário. E vai ser o nosso papel fazer esse check de realidade. Sim, né, total. Acho que essa função do RH também é apoiar nessa história do reorg, né? Quando você está se reinventando como organização, o tempo inteiro você está olhando e falando qual é a estrutura que eu preciso, em todas as áreas, né? Inclusive dentro do RH. Então, esse papel de ajudar o líder do negócio também a pensar, para eu entregar isso, quais são as skills que eu preciso? Eu tenho essas skills? Se sim, bora botar as pessoas nos lugares certos. Se não, como é que eu trago isso de fora? O que que isso vai me custar? Né? E toda essa projeção aí de orçamento também, que muitas vezes é função do RH junto com o time de finanças, né? Perfeito. Eu vou aproveitar essa pauta para um gancho aqui, Paulo. Acho que seria legal você falar um pouco do. Eu queria que você trouxesse um pouco de como é que você acha que a Open Talent Economy consegue apoiar os negócios nesse contexto, e falar um pouco do caso da Endeavor. Acho que é super legal para tangibilizar uma forma prática para todo mundo. Boa, sim, eu acho que a pandemia acelerou muito isso, né? Isso já existia antes da pandemia, mas acho que a pandemia mudou muitas coisas, assim, né? Dentro de nós e dentro do contexto de negócios também, né? E durante a pandemia, acho que o que a gente foi vendo nessa história da nuvem de talentos, né? É que as organizações poderiam aumentar a escala, né? Ou aumentar a oferta de profissionais que elas estavam inicialmente tendo, né? Porque se agora eu posso contratar a pessoa em qualquer lugar do mundo, putz, olha como isso aumenta a minha oferta. Não preciso só contratar dentro aqui do meu nicho, São Paulo ou qualquer outra região, né? Então, acho que, de fato, acho que a minha visão é que isso ajuda a gente, como organização, a trazer mais pessoas com skills diferentes, com mais competitividade também, porque se aumenta a oferta, você aumenta a possibilidade de negociação, né, desse profissional, putz, quanto custa um profissional nessa região, assim, assim, assado, e a empresa fica mais rica por isso. Mas acho que isso traz bastante desafios do ponto de vista interno para a gente, como profissional de pessoas, né, que está ali na pauta da cultura, na pauta dos processos, que é como é que você garante que essas pessoas que não estão se encontrando, que não estão necessariamente imersas na organização, conseguem espelhar a cultura que você quer como organização. Então, né, assim, você aumenta a oferta, aumenta a capilaridade, mas você ainda continua sendo uma organização com um modelo de negócio próprio, com processos próprios, com cultura própria, e como é que você garante que essas pessoas que você está trazendo de fora vão dar certo dentro do teu negócio. Por isso que a história do onboarding é super importante, por isso que, né, quais são os processos, os rituais que eu vou ter entre os times, como organização, para que, de fato, a gente seja uma única organização, mesmo que a gente tenha profissionais all over the place, né? É, e eu acho que, do ponto de vista de negócio, isso tem um impacto super bom, assim, porque acho que isso aumenta a nossa entrega de valor e o retorno que a empresa, de fato, está investindo. A gente na Endeavor está passando por isso, assim, no sentido de que a gente teve algumas mudanças recentes em algumas áreas, no que eu estava falando mesmo, de reorg, assim, de estratégia de reorganização. A posicionamento da organização muda, a estratégia muda, e você olha e fala: bom, não sei se eu tenho todos os skills que eu preciso, ou no nível de senioridade que eu preciso para entregar essa estratégia. E aí, beleza, algumas pessoas eu tenho dentro de casa, outras eu não tenho. Qual é o jeito mais rápido de eu trazer essa senioridade, essa experiência? E aí a gente está aqui tocando, né, um processo ali no time de comunicação com uma pessoa super sênior, que está dando super certo, porque entra jogando, né, se agrega ao time, é um profissional externo, mas que bota a mão na massa, não fica só na história do papel consultivo, né, e ajuda a gente até a fazer um bom diagnóstico, entender né, quais são as prioridades de mudança ali, e ajuda, às vezes, até a contratar uma outra pessoa que vai ficar nesse lugar por mais tempo, né? Então, eu acho super positivo isso, porque de fato é isso, a gente expande
a nossa capacidade de operar como uma organização quando a gente tem as pessoas certas, né? E acho que vocês estão fazendo um papel super legal aí, Bom, principalmente com a gente isso é lá. muito legal. Uma das coisas que a gente vê, assim, Paula, de nosso papel é justamente democratizar o acesso a gente muito boa. A gente, para dar contexto para todo mundo, antes da gente começar, a gente estava falando do amadurecimento do ecossistema, né? Empreendedor. A gente está vendo um momento onde a gente começa a ter, mas ainda num pool restrito, pessoas que viveram cases muito legais de empresas que foram os cases dos últimos 10 anos, né? Pega 99, Gympass, Mog, parará, parará. Só que essas pessoas, ainda para o volume de negócios que a gente tem para escalar e gerar impacto para o Brasil, ainda é um pool pequeno, né? Então, nem todas as empresas conseguem atrair essas pessoas de diferentes aspectos, de atração do projeto em si, de remuneração, de timing. Você comentou um pouco da tua trajetória, Paula, de, cara, o timing da Endeavor foi perfeito, mas, cara, é difícil casar, às vezes, quando a gente fala de profissionais altamente qualificados, esse momento exato, assim. E no final do dia, acho que tem um quê de ajudar a resolver acesso a talento de outras maneiras inovadoras que é relevante para todo mundo, assim. No final, quem ganha é o Brasil, que amplia a tua capacidade de inovar e crescer economicamente, né? Total. Boa. Para fechar, Paula, assim, o que que você vê de tendências dentro dessa frente de RH, especificamente em scale-ups, e como é que os negócios e as pessoas, porque no final do dia os negócios são pessoas que estão dentro desses negócios, eles podem se preparar para essas mudanças que vêm pela frente, porque aquele cenário que a gente falou na abertura, a tendência não é ele estabilizar, tipo, os últimos 3 anos a gente levou um chacoalhão, mas vai melhorar. Tipo, a tendência não é melhorar, a gente vai ter que conviver com essas mudanças. Uhum. Assim, o mercado é esse, funciona assim, né? De tempos em tempos ele passa por mudanças mais estruturais ali, e isso muda muito a lógica, né? A gente viu isso acontecer em outras fases também, além de agora, que foi muito puxado pela pandemia, e depois pós-pandemia ali, com a ressaca do mercado com a baixa de investimento dentro do mercado de VC, né? Então, isso gerou um direcionamento muito importante para as empresas, pelo menos ali hoje do ecossistema da Endeavor, que é isso, vamos continuar crescendo, mas pensando já em eficiência, não é crescer a qualquer custo, queimar caixa, como é que a gente garante que a gente está sendo rentável e etc. Então, acho que o legal de estar imerso nesse ecossistema, assim, e eu acho que vocês que estão aqui ouvindo esse call, acho que provavelmente se interessam por isso, então fiquem de fato atentos, porque eu acho que tem muita oportunidade que está voltando a aparecer dentro dessas empresas que tiveram, né, algumas enxugaram o time em alguns casos, mas acho que estão voltando a se restabelecer aqui, então tem bastante oportunidade. O legal é que essas empresas ditam muito as tendências, mas ao mesmo tempo elas são impactadas pelas tendências que estão aí no mercado. Então, trazendo para o mundo do RH, hoje já tem um tempo, né, que se fala muito em AI, como isso vai mudar, né, a inteligência artificial vai mudar também essa lógica de grande parte do que a gente faz. Hoje a gente já vê, por exemplo, é, inteligência artificial aplicada a processo de RH. Então, você tem sistemas hoje, né? ATS, aí, sistemas de recrutamento que são viabilizadas por recursos de inteligência artificial. E isso é super positivo, né? Porque, de fato, isso ajuda a gente a ter mais assertividade, etc. Então, isso vai mudar a lógica. A própria questão de desenvolvimento de carreira, né, de desenvolvimento de liderança. Então, acho que tem várias dessas tendências que estão surgindo aí, mas minha recomendação é que é essa, né, que a gente, como profissional de RH, esteja muito antenado, e as informações estão disponíveis, assim, né? Tem muitos bons artigos, podcasts que falam sobre isso. Então, tá de fato entendendo o que são esses movimentos e o que são as ofertas hoje de produtos que já podem ser incorporados dentro da nossa prática de RH e que ajudam a gente também ser mais estratégico para a organização, né? Então, ficar antenado, eu acho que é a sacada para se preparar para tudo que está por vir. Pô, eu vou até dividir um ponto de. Eu tenho tentado fazer um exercício buscando ficar antenado,
do que é hype e o que é realista, assim, de impacto, né? E aí, eu acho que foi até o Marcelo da OMI, que fez um post recente falando assim, nossa, alguns anos atrás todo mundo falava de 5G como falam de AI hoje. Até hoje meu celular não pega direito nem o 4G, né? E a provocação dele tem duas óticas aqui, tipo, faz sentido, não é 5G para tudo, só que tem alguns pedaços de indústria, etc, que foi totalmente transformada por isso. E acho que a gente está nesse momento de AI, que assim, também no AI eventualmente também não vai resolver tudo, ao mesmo tempo, em algumas coisas vai ser transformacional. A gente começar a entender onde vai ser transformacional para nós, para o nosso negócio e para o que a gente faz. Eu acho que esse é o primeiro desafio. Ele não está num desafio de código, base de dados, é entender assim, né? Se eu vou usar AI para reduzir custo, onde que eu vou reduzir custo? Ou eu vou usar AI como vantagem competitiva, porque eu tenho uma base de dados proprietária que vai me permitir fazer isso frente ao mercado? Ou eu vou usar AI como viabilizador de produto, mas eventualmente isso vai ser commodity, porque qualquer pessoa pode acessar. Começar a ter clareza disso, e assim, apesar do conceito ser simples, é difícil chegar nessas conclusões, acho que de maneira nivelada dentro do negócio, é um exercício que acho que a gente consegue super apoiar e provocações que a gente consegue trazer para no final do dia fazer também esse papel consultivo de Sim. estratégia para o nosso negócio. É isso, tá nos eventos, tá nos papos, né? É. Nos conteúdos que são gerados, ó, o que você falou, né? Eu acho que também conteúdos estão aí, às vezes eles são foge um pouco, né, da normalidade, vira meio hype, mas acho que até é nosso papel de também ter a clareza do que a gente está lendo, do que a gente está consumindo, debatendo com pessoas, com colegas, né? E para também separar um pouco o que é o hype do que é real, né? Muito bom, Paulo, adorei. Estenderia fácil até o almoço essa conversa, mas eu vou respeitar nosso tempo aqui. Obrigado por ter topado dividir tua experiência, tua história, tudo que você está vendo aí de contexto de scale-ups. E, Obrigada, eu, Gui, pelo convite, Luciana também. Então, fiquem à vontade para me conectar no LinkedIn. Vou mandar aqui. Ai, não sei se vai dar tempo. Depois a gente pode mandar para quem veio, né? Mas acho que vocês podem. Ixi, não vou conseguir entrar agora. Mas vocês podem me conectar lá e se quiserem me mandar mensagem, saber um pouco mais, enfim, a gente pode ter outras trocas também. Fiquem super à vontade. boa, estendemos as trocas. Gente, bom dia para todo mundo. Bom dia, beijo.